Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, amigos, hoje é dia, deixa eu ver aqui, 12 de março de 2026. Como vocês estão? Tudo certo? Olha só, vamos lá. Durante esse episódio, eu possivelmente vou tossir, fungar o nariz e coisas nesse sentido. Porque eu tô meio doente, tá? Como vocês podem perceber, ou talvez estejam percebendo, pela minha voz, ok? Amigos, vamos lá, como vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Olha só, por aqui está tudo bem. Cara, vai ser difícil gravar esse episódio, eu começo a falar meu... Não é bem minha garganta, mas é essa parte, a laringe, a faringe, eu não sei exatamente o que é, fica seco, sabe? Tô sentindo agora aqui, meio seco. E aí dá vontade de tossir. Hoje eu não fui trabalhar. Eu trabalho sempre à tarde e noite, né? De manhã eu não trabalho. Hoje eu não fui trabalhar porque eu tô doente. Eu acordei de manhã bem mal. Bem mal, caralho, né? Tava malzinho. Só que aí, cara, faz tempo que eu não descanso. E eu tava com o corpo meio dolorido, assim, sabe? Pré-febre, sabe? Aí eu tirei o dia de folga, não fui trabalhar. Até porque hoje também tava chovendo e os caralhos. Cara, faz tempo que eu não gravo isso aqui. Que eu não venho falar aqui nesse podcast. O último episódio eu postei tem o quê? Umas 2 semanas aí. E tinha sido gravado já tinha uma semana, né? Eu gravei no carro, eu acho, indo pro trabalho. Então, honestamente, eu já não sentia tanta vontade mais de fazer isso aqui. Mas, tô fazendo nada aqui agora. E aí eu decidi fazer. Não teve tantos momentos assim nesses últimos tempos pra gravar, mas os momentos que teve também, eu preferi não fazê-lo. E na verdade hoje eu passei o dia inteiro pensando, vou gravar. E por que eu tô gravando só agora? Porque agora são 7 da noite, quase. Eu, novamente, deu aquela louca, né? De desinstalar o Instagram. Desinstalei o Instagram, desinstalei as redes sociais, tudo. E vi uns vídeos ali de dopamina e detox. Essas merdas aí. Cara, não dá pra nem rir, cara. Só de começar a rir já começa a tossir essa desgraça. Enfim. E aí, cara, eu comecei a fazer as coisas aqui nos últimos tempos, nas últimas horas, sem ter nenhum estímulo, além daquela coisa. E aí, olha que incrível. Quando não tem um estímulo absurdo, eu consigo fazer as coisas. Então, normalmente eu não fazia porque, porra, entre vir aqui ficar falando e que eu ia ter que falar por um tempão, pra no final do bagulho eu ter um prazer, é muito melhor ficar scrollando Reels, que o prazer é instantâneo, né? Mas enfim, decidi gravar. As últimas semanas aí foram bem distintas, bem diferentes, por vários motivos. O primeiro deles é que eu terminei meu relacionamento. Cara, porque simples. Poderia fazer toda uma história aqui de... porque, cara, eu só não amava ela mesmo, assim. Não amava ela, nunca amei. Percebi vários padrões, tá? Coincidentemente, as minhas 2 ex-namoradas tinham muitas coisas iguais. E a última ex-namorada, praticamente tudo que a primeira ex-namorada não tinha, que eu não gostava, ela tinha. Sacou? Do jeito de ser e tudo mais. Porém, uma coisa que me incomodava muito na minha primeira ex-namorada, e essa segunda ex-namorada também tinha, que eu não consegui lidar com isso,
Não foi por isso que eu terminei, igual eu falei, eu terminei realmente porque eu não amava ela. Mas esse é um dos motivos que, assim, mesmo se eu amasse, eu acho que eu não continuaria com ela. Que é, mano, ela era muito rodada, mano, simplesmente isso, tá ligado? Esse é um assunto, mano, que eu não tenho muita resposta, sacou? Como assim? Ah, você vai falar que eu sou machista e tal. Beleza, brother, beleza. Vamos passar essa parte aí, vamos conversar? Porque o seguinte, tá? Eu, na minha... Não, eu ia falar na minha juventude, né? Mas eu tô na juventude ainda. Nos meus primeiros anos de faculdade, quando eu era bem mais novo... Também não é bem mais novo, porque eu tenho 20 e poucos anos, né? Quando eu era um pouco mais novo, eu também saía muito pra festas. E eu comi muita gente nessa vida também, tá? Um número considerável. E pelo que meus amigos falam, né? Pelo que eu converso com meus amigos e tal, eu comi bastante gente nessa vida. Não me orgulho disso, tá? Sendo bem sincero, por muito tempo, eu me orgulhava. E não falava pros outros, porque isso é coisa de pau no cu, né? Ficar falando, olha essa mina aqui que eu comi, olha a quantidade de mina que eu como. Tipo, isso é coisa de otário. Eu não falava pros outros. Mas no fundo, quando eu lembrava, eu pensava, cara, eu sou foda, eu comi muita gente. Hoje em dia, no fundo do meu coração, ainda tem uma parte de mim que quer se achar foda. Por isso. Acho que é a minha parte mais macacau, né? Que quer se achar o pica porque comeu muita gente. Mas, hoje, eu tenho o pensamento que é o seguinte. Sexo casual é ruim, tá? E não é pouco ruim, não. Há um tempo atrás também eu tinha a opinião que o sexo casual era muito ruim mais pra mulher do que pro homem. Mas eu cheguei à conclusão que, não só pra mulher também, mas pro homem também, o sexo casual faz muito mal. De maneiras diferentes, sacou? Pra mulher, talvez seja um pouco pior, porque toda vez que a mulher faz sexo com alguém, ela tem conexão emocional, tá ligado? E o homem consegue fazer sexo sem conexão emocional, certo? Mas qual que é o problema? O homem tem atração baseado na questão física. E o problema é que ele vai comparar, sacou? Enquanto ele tá apaixonado, enquanto ele tá amando a mulher, não. Mas vai chegar uma hora que... Isso aconteceu comigo e eu comecei a pesquisar sobre isso também. Conversar com amigos e tal, e ver vídeos e tudo mais sobre essa parada. E eu vi que é um padrão. Que é... Ah, mas porra, aquela fulana tinha um peito maior, mais bonito. A outra fulana sentava melhor, tá ligado? A outra fulana pagava um boquete melhor, tá ligado? Essas merdas aí. Cara, eu tenho vergonha de ficar falando essas coisas de sexo aí, cara. Sabe? É nojento isso. Cara, que nojo. Sexo, cara, que nojo. Sabe? É nojento essa merda aí. Mal minha. Meu Deus. Cara, vai se fuder. Nossa. Então, assim, faz mal sexo casual, sacou? E me fudeu um pouco na minha vida. E eu acho que atrapalha meus relacionamentos também. Essa questão masculina, sabe? O fardo que o homem tem que carregar é a comparação ou a imaginação também de outras mulheres no relacionamento. Que seria tipo, dentro do relacionamento o cara sempre vai poder pensar, mas tem aquela mulher mais gostosa, tem não sei o que, papapá. E a gente como macaco vai pensar isso, querendo ou não. Só que ter mais mulheres na vida, ter tido mais relações, piora isso. E o fardo da mulher vai ser sempre desconectar emocionalmente e não trazer traumas emocionais para a relação dela de relações passadas. E quanto mais a mulher tiver relações com outros homens, mais ela vai ter traumas e vai ter problemas, fato. E ela vai comparar, não de maneira igual ao homem sexual, mas de maneira sentimental. De como o outro cara fazia ela se sentir e tudo mais, e acaba que vai perder um pouco da graça. Ela vai perder
Aí depois a paciência, vai perder um monte de coisa. Beleza. Então, assim, meu cérebro já tá fudido, certo? E essa minha ex-namorada, a última, então, da mesma forma que a primeira também, era muito rodada. O que é muito rodada? Cara, pra mim, eu vejo essa questão aí de número não é muito significativo, sabe? Óbvio que, cara, passou de tal número, já não dá também, né? A mina tem 20 e poucos anos, passou de 10, 12, esquece, né? Ah, é machista. Foda-se, é machista, cara. Não importa. Foda-se. É que também, cara, o cara também, que se ficou com muita gente assim, é um merda. É igual, só que eu tô falando que eu sou um merda, sacou? E aí, esse é um dos motivos de eu terminar, foi esse. Porque eu tô com a cabeça fodida, por causa dessa merda, e não quero ter alguém que esteja com a cabeça fodida também, sacou? Ah, eu só terminei porque aí eu fico só solteiro, mano. Aí eu não tenho incomodação. Eu não tenho que ficar pensando nessas merdas. E a minha ex, porra, eu nunca perguntei o número pra ela. E sabendo da experiência da primeira ex-namorada, o que eu fiz? Eu não perguntei, tá ligado? Eu pensei, então já que na primeira eu sabia de muita coisa, eu sabia de detalhes das coisas que aconteceram com ela, porque eu perguntava, então eu não vou perguntar, né? E foi o que eu fiz. Eu não perguntei. Só que, cara, não tem como. Uma hora ou outra você vai descobrindo. Aí, tipo, teve um dia que a gente precisou comprar pílula do dia seguinte. Aí, cara, e, tipo, ela teve um ex-namorado com 15 anos, tá ligado? Que durou 2 meses. Então, tipo, sexo na vida dela foi só casual. Pelo que ela contava, pelo jeito que ela falava dos homens. Era o mesmo padrão. E aí, tipo, ela já falou, eu tive que comprar eu perguntei pra ela se era a primeira vez que ela tinha usado pílula. Ela falou, não, já tinha usado algumas vezes. Aí você já me pegou, mano. Ou seja, ela tava saindo dando sem camisinha por aí. Já me incomodou. E o que mais me pegou, tá ligado? Foi que ela falou que ela já tinha feito sexo anal, mano. De maneira casual. E aí nesse momento eu falei, é impossível, mano. Não tem como eu casar com uma mulher que fez isso. Aí tem alguns poréns, tá ligado? No fundo, eu entendo a parte teórica de que isso não faz sentido me incomodar com isso, porque o passado é uma coisa que não existe mais, teoricamente, só que, querendo ou não, afeta ainda o presente, mas é uma coisa que não existe mais, aconteceu, que não importava pra ela, não tinha sentimento, hoje ela não se importa, teoricamente ela vai falar isso, papapá. Mas, eu entendo isso tudo, eu entendo que é hipocrisia minha querer me incomodar com isso, sendo que eu já fiz coisa até pior, sacou? Eu sei disso. Só que não tinha jeito, eu não sentia. Toda vez que e minha mente trazia esses pensamentos dela falando isso, de eu imaginando situações, tá ligado? E dessas coisas que ela contou e tudo mais. Toda vez que eu pensava nisso, eu me incomodava. E cara, ela é uma pessoa muito boa, assim, muito boa. Só que esse tipo de coisa, tipo, não dava pra mim. Aí juntou com o fato de eu não amar ela. E assim, ó, aí você fala, eu pensei assim, cara, então, já que eu vivi essas coisas também, eu não teria direito de cobrar isso dela, correto? Perfeito, isso é perfeito, eu não tenho direito de cobrar isso dela, tanto que eu terminei, né? E não fiquei enchendo o saco dela. Mas eu tenho o direito de escolher, tá ligado? O que eu não tenho direito é de achar que o mundo vai me dar o que eu quero, sacou? Tipo, eu tenho direito de falar assim, cara, eu só quero uma menina que seja assim, assim, assado. Sei lá, pode ter um cara que pode falar, cara, eu só caso com uma mulher que for atriz de Hollywood, um merda qualquer. Ele pode, tem total direito de fazer isso. Isso não quer dizer que o mundo vai dar o que ele tá pedindo, sacou? E é isso, mano. Eu não consigo lidar com essa merda aí. E eu não sei qual que era tipo assim, eu ainda acho que, tipo assim, eu gostaria de não me incomodar com essa merda aí, saca? Porque eu vejo uns caras ou outro que, tipo assim, não se incomoda muito. Eu queria ser mais assim, mano. Tipo, cagar e andar, mano. Tá ligado? Ser um beta, mano. Tipo, minha mulher deu pra todo mundo. Cara, tem essas mulheres aí que são atriz pornô que arruma marido, saca?
Tem cara que assume atriz pornô, entendeu? Que é muito pior, obviamente. Que namorar uma menina que viveu a adolescência em festa, em balada. Então será que eu tô errado em cobrar, em me incomodar com isso? Não em cobrar, né? Porque eu não cobrei ela. Mas em me incomodar com isso, em querer ter uma mulher que seja assim? Já vi gente falando que não, já vi gente falando que sim. Eu não tenho resposta disso. A minha solução foi estar sozinho, tá ligado? E aí a pergunta que fica: quando, em que momento que seria, e quantos caras, qual que seria a mulher que eu falaria, não, assim tá ok. Eu posso imaginar, tá ligado? Tipo, porra, uma mulher que namorou 3 vezes na vida e transou com 5 caras na vida. Pra mim isso é um número bem ok, tá ligado? Mas, tipo, tem a questão de como que ela leva o bagulho também, saca? Ela pode ter tido 10 relacionamentos casual na vida, mas, tipo, é uma coisa sagrada pra pessoa. Ainda assim é foda, mas enfim. Então, cara, é uma coisa que eu não sei, tá ligado? Eu não tô falando que é certo e errado, eu não tô falando porra nenhuma, eu só tô devagando aqui sobre essa merda. E aí é isso, cara, tô solteiro de novo, graças a Deus, sem incomodação, sem ninguém encher na porra do meu saco. E aí amanhã, cara, hoje é quinta. Sábado ainda eu tenho que ir lá na porra da cidade dela, lá entregar as merdas dela lá de roupa. Mó longe, mano. Saco. E é isso, mano. Sobre o relacionamento era isso. Eu me senti durante um tempo, e ainda sinto um pouco, meio culpado por ter enganado ela, assim. De ter. Sabe? E ela me amou, tá ligado? Eu não amei ela, mas ela me amou. Me sinto culpado por ter feito ela se apaixonar por mim, por ter, sabe, falado que eu amei ela várias vezes, sendo que eu não amei. E outras coisas do tipo. Mas agora já foi, mano. Tinha que ter pensado eu pensei em mim, e é isso. Fui meio babaca, fui meio otário. Mas aí, cara, o problema é o seguinte. Aí eu comecei a perceber os padrões. Eu falei lá no início. Eu comecei a perceber padrões. Que padrões? Cara, eu sempre, todos os meus relacionamentos. E eu acho, cara. Essa propaganda aqui, cara. Deixa eu ver quantos minutos tem. Aqui, ó. 17, caralho. E eu acho que isso é por conta do meu TDAH, tá bom? Eu tenho essa impressão. Todas as mulheres que eu me envolvi na minha vida, sentimentalmente. Todas. Eu, no início, me apaixonei muito rápido e foi muito intenso. Tipo, as mulheres que eu me envolvi sentimentalmente. E aí, depois de um tempo, essa paixão passava. E aí eu não via graça mais nenhuma naquela mulher. Cara, foi assim com a minha primeira ex-namorada. Só que minha ex-namorada, eu acho que essa paixão durou mais. E eu também era mais novo. E eu acho que eu realmente sentia por ela, assim. Tanto que lembro de coisas e, tipo assim, a minha primeira ex-namorada, ela... Depois que a gente terminou, ela transou com o meu melhor amigo da época. E, tipo, apesar de eu ter perdoado isso... Perdoado eu não perdoei, não, mas apesar de eu tentar me livrar disso, a hora ou outra minha mente traz essas lembranças, tá ligado? Então essa vagabunda me persegue até hoje. Teve essa mesma namorada. Aí, a primeira... Aí, cara, eu, porra, me envolvi. Me envolvi antes dessa minha primeira namorada com uma mulher mais velha. Que eu me apaixonei por ela. E, cara, se as minhas ex-namoradas eram meio rodadas, essa primeira mais velha, meu Deus, mano. Ela era, tipo, muito rodada, mano. Muito rodada, muito, absurdamente rodada. Tipo, dava toda semana pra cara diferente, saca? E o otário lá. Mas não deu em nada, assim, foi só uma ficante. Mas aí eu me apaixonei e logo depois caguei e andei pra ela. E aí depois eu tive o quê? Teve uma menina, cara, que eu fazia BlaBlaCar até... Eu trabalhava num clube a umas 2 horas daqui, em outra cidade. Aí eu fazia BlaBlaCar, essa menina foi no BlaBlaCar, a gente foi trocando ideia daqui lá. E aí eu comecei a gostar dela, ela também e tal, a gente começou a sair. A gente saiu uma vez, na verdade, e foi, cara, uma história... Eu acho que eu já contei aqui. Foi uma história de filme de romance, assim, mas muito foda, assim. Eu me apaixonei por ela muito rápido, sacou?
Gostei dela muito rápido. Teve uma menina também, que era uma amiga de amigos, que a gente ficou. E era uma menina, cara, que ela. Essa aí, cara. Essa aí era puritana, essa aí era pra casar. Ela, tipo, eu era o terceiro cara que ela tinha transado na vida inteira. Os outros dois eram ex-namorados. Uma menina, cara, bonita pra caralho. Gente boa, tranquila. Só que assim, é aquele bagulho, cara. Aí o cara fica com um monte de gente na vida. E aí tá acostumado com, porra, muito estímulo, saca? Porra, aí conhece a menina lá que é de tal forma, a outra de tal forma. Aí chega uma menina dessa, ela era uma menina que ela era tranquila. Ela não tinha nada demais. Ela era uma menina na média. E perfeita pra ser a mãe dos meus filhos, tá ligado? Perfeita. Perfeita. Só que era sem graça. Por quê? Porque o cara já... Se ela fosse a primeira menina que eu conhecesse na vida, ela ia ser perfeita pra casar. Só que eu fudi meu cérebro, sacou? Fudi meu cérebro. E aí eu não gostei dela. Tipo assim, eu parei de gostar dela. Caguei e andei depois pra ela. A gente saiu todo final de semana, durante um tempo. E teve essa minha última ex agora. E, cara, a minha dica pra vocês é a seguinte, cara. Não transem. Não façam sexo. Primeira coisa, sem pornografia, porque essa pornografia sexualiza o cérebro num nível absurdo. Só pensa nisso. Deixa o cara fudido da cabeça, ok? Então não vejam pornografia. Não deixem os filhos de vocês ver pornografia. Proibido, sacou? Não pode. Fode o cérebro. Beleza? Não façam sexo casual. Se você é homem, inclusive, você vai conseguir ter mais sucesso com as mulheres, sendo assim, que é, não fique com a mulher de primeira. Seja você a pessoa que espera, sacou? Tenha certeza que é uma mulher legal. Tenha certeza que é uma mulher diferente, uma mulher inteligente. E não só mais uma. Pra aí sim você transar, tá ligado? Mano, quer esvaziar o saco? Quer esvaziar o saco? Vai e bate uma punheta, tá ligado? Ou até, mano, come uma puta, mano. Eu acho que Por quê? Porque ele não tem sentimento, não tem relação nenhuma. E não come uma puta muito gostosa, come uma puta normal. Porque aí você esvazia esse sentimento, essa sensação aí. E não fica nessa ânsia de, tipo assim, desesperado por buceta, sacou? E é isso, mano. Não fazer sexo mais. Outra coisa, mano, começa a entrar na igreja aí, mano, sabe? Eu não sou católico, eu não sou nada disso. Mas eu cheguei à conclusão, mano, que o bagulho é a igreja, mano. Esses dias eu comecei a ouvir umas músicas gospel. Por nada, assim, eu gosto de ouvir músicas aleatórias. E, cara, me tocou. Me tocou, vou ser sincero. Eu venho passando por uns momentos agora, ultimamente, muito diferentes, muito pensativos, angustiantes. Coisa que eu nunca senti na vida, assim. E me tocou. Eu não sei se eu vou virar sei lá, o novo cara da igreja, saca? Mas, cara, eu gostei de ouvir umas musiquinhas de vez em quando, assim. Me acalmou o coração, sacou? Pela primeira vez eu entendi porque que os caras ouviam essas músicas gospel e gostavam. E aí eu tava falando sobre as minhas ex-namoradas, então, tipo assim, eu percebi esse padrão meu. E eu não sei, e aí eu acho que o meu TDAH tem um quê disso aí, tem um porquê disso aí também, faz parte. E também, cara, tem uma questão de eu perceber que as minhas decisões, elas nunca são realmente pensadas. As coisas que eu faço, e não só as coisas que eu faço, mas tudo na minha vida é muito no automático. É tudo muito levado pelos sentimentos que estão acontecendo na hora. É muito pouco pensado, muito pouco raciocinado. Minha vida inteira foi assim. Por quê? Por causa do TDAH e por conta de eu sempre ter sido super estimulado. Então minha mente sempre estava pensando em outras coisas. E nunca focado no que estava acontecendo e nunca pensando com clareza. E essa é a luta diária. É tentar viver o presente, é tentar aproveitar o momento. É tentar tomar controle da própria vida. E eu venho muito pensativo sobre isso ultimamente. Enfim. É isso. Eu queria pegar meus fones de ouvido e queimá-los, tá ligado? Eu queria pegar esse celular aqui e nunca mais ver ele na minha vida. E acabar com esses estímulos todos aí. Olha só, eu até teria mais coisa pra falar, só que... Cara, eu tô tendo que falar curto, porque eu não tô conseguindo nem conversar direito. Eu tô tendo que falar rápido por causa dessa doença aí. Então eu vou finalizar aqui mesmo, tá? Então é isso, galera.
Até semana que vem, se eu conseguir gravar. Se não, vai pra puta que pariu vocês todos. Valeu, um abraço.